Então, a gente começa aqui com o cabeçalho inicial dizendo que é esse programa aqui, o que ele contém. E é ideal também que a gente faça comentários ao longo do programa, né? Eu sempre faço isso com vocês, porque depois o programa fica já todo comentado e fica fácil depois a gente entender o que está acontecendo naquele programa, né? Até agora não deu uma ênfase tão grande nisso nas correções dos exercícios e trabalhos que vocês entregaram, mas é algo que vai ser importante para vocês terem como uma prática de programação, tá? Bom, então o que acontece, né? Lembrando, né? Memória stack, então é onde estão alocadas todas as variáveis, ou seja, os acesso às posições por meio dos identificadores. Então, quando eu crio, por exemplo, uma matriz, né? Vamos criar aqui um char palavra 20. Então, quando eu crio, por exemplo, esse vetor aqui que está em cima, né, o que ele vai fazer é alocar 20 chars sequencialmente os quais posso acessar por meio do identificador palavra. Então, diretamente aqui a partir de palavra eu consigo acessar essa posição. Então eu posso, por exemplo, armazenar aqui uma palavra. Então, a posição 0 eu jogo o caractere M. Então eu estou armazenando aqui caracteres dentro da memória stack. E beleza. Então tem uma sequência aqui. O que acontece com os outros... Eu usei 6 caracteres, né? O que acontece com os outros 14 que estão ali dentro? Eu não estou usando, né? Eu não sei o que tem lá dentro. Tá? Bom, então aí eu usei uma parte desses caracteres e percebam que eu estou acessando tudo utilizando o identificador palavra. Esse identificador ele está sempre na memória stack, certo? Eu poderia também criar um char asterisco e dizer assim que é o endereço de um char, né? E eu vou pegar e dizer que eu quero palavra mais 6. O que ele está fazendo aqui, né? Aqui, o identificador palavra é um endereço de char, certo? Quando eu faço mais 6, ele vai então acessar a posição 6 do array. Então eu estou armazenando aqui esse endereço. Aí como é que eu faço, por exemplo, né, vamos fazer assim, né? Completar aqui, palavra mais 5. Então como é que eu faço para acessar essa posição? Vamos deixar assim, um 6 mesmo. Então eu acesso, por exemplo, end char, e eu quero jogar lá dentro um caractere, por exemplo, /0. Como é que eu faço para acessar essa posição? Eu uso o asterisco. Então, quando eu tenho uma variável do tipo, se eu tenho end char, o tipo é char asterisco. Quando eu ponho asterisco end char, eu estou pegando, ou seja, o endereço aqui, né? Quando eu ponho asterisco end char, o tipo passa a ser char. É como se cada asterisco que eu colocasse no identificador removesse um asterisco do tipo. Então, agora é um caractere. Então eu inseri aqui um caractere e agora eu vou imprimir na tela. Porcentagem S é para quem chama de string, que é uma cadeia de caracteres. Vou imprimir a palavra.
Pessoal, por enquanto, tudo ok aí. Eu estou revendo alguns conceitos, tá? E logo que a gente passar por essa revisãozinha aqui rápida, eu já começo a falar sobre o assunto novo. Então, estamos aqui, revisão. Então, aparece aí na tela o caractere bonitinho, certo? A gente pode também usar esse endereço para manipular outras partes, né? Então, eu posso colocar um outro caractere aqui, e eu quero pegar o próximo agora e jogar /0 nele. Então, eu consigo também. Então, o que eu estou fazendo aqui, né? Reparem, essa variável endchar, ela é o próprio vetor que a gente criou? Não, né? O vetor é palavra. Né? O identificador palavra me dá acesso ao vetor. Mas o identificador endchar contém um endereço onde está aquele bloco de bytes. Se eu tiver o endereço, eu consigo acessar aquela região de memória também, né? Mesmo que eu não tenha o identificador da própria variável. Tá? Então, eu consigo aqui colocar outros caracteres, caracteres que eu quiser aqui dentro do array, desde que eu esteja efetivamente, né, utilizando a região do array, né, que está aqui. Né? Então, isso aqui seria referente, né, acessa posição 6, acessa posição 7. Ah, mas como é que ele acessa a posição 7 se eu estou somando 1 aqui? Não, mas acontece que o endchar ele já recebe o endereço com mais 6. Então, daqui eu já estou partindo do 6. Então, se eu somo 1, vou para o 7. E assim por diante. Tá? Então, eu consigo ir colocando valores aqui. Então, reparem que eu acessei uma região de memória por meio do endereço dessa região. E não de um identificador. Então, não importa saber, aqui nesse caso, né, que eu não estou usando, em nenhum momento estou usando o identificador palavra. Eu estou usando uma outra variável que contém o endereço dessa região de memória e eu acesso ela aqui de dentro. Essa é a base pelo qual a gente utiliza aquelas funções. Né? Então, eu consigo, por meio de funções que levam parâmetros que são endereços, eu consigo passar um endereço e modificar a variável lá dentro. Tá? Então, eu vou deixar isso aqui salvo. Vou colocar... E aí a gente faz uma nova agora. Isso. Então, deixa eu só mudar aqui também essa, né? Porque tá até errado o comentário lá em cima. De acesso à memória por meio de endereços. Agora sim, né? Então, agora eu tenho essa palavra aqui e eu poderia... Deixa eu mudar um pouquinho só. Então, eu acesso aqui palavra e eu vou mudar. Eu vou até colocar assim, ó, int asterisco aqui. O endereço do inteiro e vou converter o endereço. Então, olha só, né? Palavra é o endereço de um char. Já o endint é o endereço de um inteiro, certo? E o inteiro possui 4 bytes. Então, quando eu modifico a variável, quando eu coloco aqui, ó, asterisco endint, e eu vou receber aqui um valor, né,
coloco um valor qualquer, o que vai acontecer é que ele vai acessar a posição, a primeira posição, posição 0 de palavra, só que ele vai modificar 4 bytes em sequência. Então, quando eu colocar um número aqui bem grande de valores, né, uma coisa do tipo, para poder ocupar os 4 bytes, tem que ser uma coisa próxima a 4 bilhões, né, eu poderia pôr 1 milhão, uma coisa assim. Então, ele vai alterar lá os 4 bytes da variável. Então, estou alterando aqui os 4 bytes, os 4 primeiros bytes de palavra. Vamos zerar aqui vamos ver se eu consigo zerar para a gente poder garantir que vai estar tudo zerado. Então, eu vou imprimir aqui o que vai aparecer na tela. Então ele imprimiu aí um caractere qualquer, né, porque na prática eu não sei muito bem exatamente o que ele gravou. Deixa eu colocar mais números aqui. Então... Tá, beleza. Então ele imprimiu na tela alguns caracteres, né, 2 e o H aqui, que são referentes aos 4 primeiros bytes que ele modificou dentro do vetor palavra. Então ele vai modificar o palavra 0, 1, 2 e 3. Então ele modificou os 4 primeiros bytes. O que ele jogou lá dentro? Ele jogou lá dentro esse número aqui, que quando eu fatio ele, né, quando eu divido ele em 4 blocos de bytes, ele vai dar aí vai dar valores distintos para cada uma dessas posições. A gente pode tentar decompor aqui e ver o que vai cair em cada byte. Se a gente tem algumas coisas que dá para mais ou menos já saber, né, o que vai cair. Por exemplo, a gente fez isso em aula, né, o 258. Né? Lembrando que o 255 ele é assim, né, são todos uns. 256 seria, vou pegar aqui 0, 0. Então 256 seria esse. Depois 257. E 258. Então ele vai imprimir assim, ele vai estar com os valores desse jeito. É claro que quando eu for imprimir aqui, não sei se vai dar alguma coisa que dá para ler, porque os primeiros caracteres ASCII não são impressos. Né? Mas enfim, dá para a gente alterar aqui então e colocar qualquer coisa que a gente quiser e aí alterar os primeiros bytes, que é o que importa aí para a gente. Tá? Muito bem, então vou só deixar alguns valores aqui. Então imprimiu aí qualquer caractere, tá? Mas ele está acessando então 4 bytes da palavra. Tá? Bom, tudo bem, pessoal, por enquanto. Então o Thiago perguntou, quando eu colocar o int asterisco após a igualdade, aqui, né? Mesmo que você tenha dado o nome da variável com o end char, eu poderia colocar números, já que se trata de um endereço apenas? Na prática, Thiago, é que aqui assim, o que a gente está acessando, o que importa mais são os bytes e como eles são interpretados. Então, como eu fiz aqui, eu joguei um número, né? Porque é o inteiro que eu estou trabalhando. Tá? Então, quando eu uso a variável, né, como int asterisco, eu vou interpretar ele como um número inteiro. Se eu uso o char asterisco, ele vai interpretar como um caractere. Se eu uso o double, ele vai interpretar como um número ponto flutuante de 8 bytes. E vai modificar, então, os 8 bytes da palavra. Tá? E, então, o que eu estou querendo mostrar aqui é que mesmo no memory stack, as regiões que eu aloco de bytes, nesse caso aqui são 20 bytes, a forma como eu acesso a essas regiões é que importa. Tudo bem, se eu usar
Se eu usar a variável palavra, ele sabe que ele vai interpretar isso como um char e vai funcionar belezinha. Mas se eu forço, né, e armazeno esse endereço em uma variável int asterisco, eu passo a interpretar esse bloco de 20 bytes agora como inteiros. E então ele vai acessar sempre de 4 em 4 bytes. E mesmo que eu colocar um número pequeno aqui, então se eu colocasse o número 255, ele não modifica só o primeiro byte, ele modifica sempre os 4 bytes, porque o acesso a um endereço de inteiro é sempre feito de 4 em 4 bytes, independente do tamanho do número. Tá? Bom, então essa é a mesma noção pela qual a gente usa memória heap. Memória heap é uma outra região de memória com mais espaço e liberdade de uso. Só que aí também, né, com toda liberdade vem responsabilidades. Então a gente vai precisar saber exatamente o que está acontecendo lá nessa memória heap, porque quem controla essa região de memória é o programador. A memória stack, quem controla é um controle automático, né, feito um controle automático da memória stack. Então não preciso me preocupar. No final do programa, ele vai estar sempre liberado, tudo bonitinho, né, como eu mostrei na outra aula. Na memória heap, o que eu preciso, né? Eu vou pedir para alocar uma quantidade de bytes. Só que acontece, né? Imagine que eu tenho, então, 40 bytes na memória heap. Tá, só que a memória heap, ela é uma memória não estruturada. Ela não tem uma estrutura de pilha, como tem a memória stack. Então, eu não tenho como, por exemplo, alocar declarar uma variável na heap. Isso não existe. Eu só declaro variáveis na memória stack. Se eu não tenho como declarar variáveis na heap, como é que eu faço para acessar esses 20 bytes? Eu tenho que, então, alguma ideia aí? Então vamos supor que eu faço malloc, né, alocando aqui 40 bytes. Então, se eu tiver, por exemplo, 40 bytes na memória heap, do jeito que está aí, ó. Beleza, ele vai alocar um bloco de 40 bytes na heap. Como é que eu acesso essa posição para poder modificar ela? Alguma ideia aí? Então, enquanto vocês estão pensando aí, ó. Então, o que aconteceu? Ele alocou 40 bytes na memória heap. Daí a gente pode até dar aquele getchar malandro aqui e alocar, colocando aqui um bloco maior, né, de bytes. E olhar aqui para o computador, né? Então eu estou ocupando minha memória aqui com esse programa. Então está aqui 3.2 GB sendo alocados. Então aí quando eu saio do programa, aqui nesse caso, não, ele não está nem alocando aqui, porque na outra aula a gente fez isso, né? A gente fez essa alocação dinâmica, essa alocação aqui, e viu que ele ficava armazenado, né, na memória. Nesse caso ele não está fazendo isso, tá? Mas tudo bem. De qualquer forma ele aloca um bloco de muitos bytes na heap. Depois eu explico por que ele não alocou. Mas o que vocês acham, pessoal? Por que vocês acham que... Como é que eu vou acessar esses muitos bytes aqui? Então, algumas ideias começaram a aparecer aí no chat. Então, algumas ideias, né? Pedindo endereço em hexadecimal, deve ser pelo endereço, usando endereços. É exatamente isso, tá? Então, eu vou precisar... o malloc, ele retorna o endereço na heap, do primeiro byte. Agora, como é que eu quero usar esse endereço? Ele vai ser um char asterisco
ele vai ser um short asterisco, um int asterisco, um double asterisco. Dependendo do que eu coloco aqui, eu vou interpretar essa região de 40 bytes de um jeito diferente. Então, nesse caso, são 4 blocos de 40 bytes. Só que, quando eu acesso usando o endc, acesso de 1 em 1 byte, char. Quando eu uso o ends, quando eu uso o endi, e quando eu uso o endd, então vai depender de qual é a variável que eu utilizo para acessar essa região de memória. Se eu uso uma variável char asterisco, ele acessa de 1 em 1, short asterisco de 2 em 2, int asterisco de 4 em 4 e double asterisco de 8 em 8. Tá? E não só isso, ele vai interpretar também esses blocos de forma diferente. Né? Se eu acesso um char asterisco, ele vai me retornar um char. Se eu acesso um int asterisco, ele vai me retornar um inteiro. E, por exemplo, né, se eu tivesse um float aqui, endf também são 5 blocos agora. Qual que é a diferença do endereço i para o f? Então, os dois são de 4 em 4, mas um eu vou interpretar como um float, quer dizer, com um número com casas decimais. E o outro não, o outro vai ser só um inteiro normal. Tá? Então aqui eu tenho 5 blocos de 4 bytes, de 40 bytes cada. Tá? Então o que vai acontecer? Na prática aqui eu posso acessar, né? Acessar 40 chars. Aqui não, né? 20 shorts. Aqui 5. O tipo short, ele é um inteiro com 2 bytes só, Letícia. Então, é a mesma coisa que o int, só que ele usa 2 bytes. Então, um inteiro menorzinho. E o double aqui, né, que dá quebrado, né? Eu posso acessar, na verdade, só 2 doubles. Né? Não tem como, né? O outro fica quebrado com 4 bytes, eu não poderia acessar. Tá errado esse aqui, né? Então, tem um problema aqui, ó. A gente precisaria alocar direito esse cara aqui para não ter problema. Então eu vou deixar assim, mas a gente tem que acessar. O melhor jeito é você fazer múltiplos daquele número. Então sim, pode dar problema se eu quiser acessar. Tá? Mas vamos lá então. Por enquanto, tudo bem, né? Então a gente pode acessar. Agora um detalhe: as variáveis. Como é que o que acontece então? Né? Eu tenho esses 5 blocos de 40 bytes. O acesso aos blocos é feito por meio das variáveis de endereço que estão alocadas. Peraí. É 40, né? Eu estou pensando em 20. Aqui seria uns. Desculpa, 10, 5, tá certo. Na minha cabeça eram 20 bytes aqui, desculpa. Tá certo, obrigado, João Lucas. A partir daqui dessa linha eu assumi que eram 20 bytes e aí travou aqui. Mas a gente poderia colocar, sei lá, 44 aqui, tá? Então vamos deixar assim bonitinho. Mas vocês entenderam, né? Se eu não alocasse um múltiplo de 8 ou de 4 ou de 2, eu teria problemas, tá? Então, o acesso aos blocos é feito por meio das variáveis de endereço que estão. Então, o que acontece? Essas variáveis, endc, ends, endi, elas estão alocadas onde?
30 segundos aí para vocês responderem. As variáveis em si. Tá, o Rodrigo falou heap. Alguém acha que é heap mesmo? Alguém acha que é outra coisa? Tá. Então temos um voto para heap por enquanto e 3 para stack. Então, eu falei no começo da aula, tá? Toda variável, ou seja, que eu tenho identificador, está na stack. Todas as variáveis. O que acontece? End-C contém um endereço para uma região de 40 bytes na heap. Então, o que eu vou ter, né? Na verdade, end-C sozinho, então armazena 8 bytes na stack, mais 40 na heap. Então, armazenar memória dinâmica tem esse custo extra, que é o custo de armazenar o endereço. Então, eu tenho que ter uma variável na memória stack que me dê acesso à heap. Como eu não consigo alocar variáveis direto na heap, eu aloco uma variável de endereço na stack, e nessa variável de endereço eu armazeno o endereço do primeiro byte lá na heap. Ficou claro? E é por isso, né, um dos motivos que variáveis do tipo que armazenam o endereço são também chamadas de ponteiros. Então, por quê? Porque o end-i, por exemplo, o end-f, aponta para uma região na heap. Então, o end-f na stack aponta para uma região na heap. Então, eu sei qual é o lugar ali dentro. Tá? Até o Rodrigo perguntou, é como se a stack lesse uma parte da heap? Não, é como se na stack a gente tivesse uma seta, né? Então, eu tenho na stack eu tenho uma informação que me diz, olha, você deve acessar essa posição lá na heap, aí nessa posição você vai conseguir acesso a uma região maior de memória. Então é um ponteiro mesmo, tá? Como se fosse uma porta de entrada mesmo, ou como se fosse um endereço mesmo, né? Então, ou um número de telefone, sei lá, né? Então, por exemplo, quando a gente tem número de telefone de uma pessoa no celular, né? O que a gente tem? A gente tem, sei lá, eu tenho um contato no meu celular da minha mãe, por exemplo, né? Então tá escrito, né? Telefone da minha mãe no meu celular. O fato de eu ter o telefone dela não significa que no meu telefone eu tenho o telefone dela mesmo, né? Físico. Eu tenho só o número para o qual, quando eu ligo, eu ligo para ela. Então eu consigo falar com ela, por exemplo. Então, o número de telefone seria o endereço que está na memória stack, nesse caso. E o acesso ao aparelho da minha mãe é a heap. Né? Então eu utilizo o número para poder acessar uma coisa que está fora do meu celular. Então, uma analogia aí, mais ou menos, né? Não é exatamente isso que acontece, mas é mais ou menos assim. Tá? Então, se eu tenho aqui, né, na variável endf, a variável endf contém um endereço o qual eu consigo acessar uma região lá na heap. Uma coisa importante, né? Quando eu armazeno esses valores na memória, depois, antes do programa finalizar, eu preciso liberar essas regiões. Então eu tenho que fazer free. O free, ele é o que permite que essa região de 40 bytes seja desalocada. Eu tenho que fazer isso para que a memória não fique desperdiçada no programa, no sistema operacional. Como o programa ele só desaloca a memória stack, tudo que tiver alocado na heap vai ficar alocado, a princípio. Alguns sistemas operacionais possuem kernels que são capazes de detectar quando eu não estou usando uma região e eles nem alocam. Foi o que aconteceu um pouquinho antes aqui na aula, quando eu aloquei
muitos bytes e não usei. Então eu tenho que desalocar. Sim, são sempre 8 bytes, né? Cada variável dessa aqui ocupa 8 bytes na stack, certo? Então, cada variável asterisco ocupa 8 bytes na stack. Fora os que eu aloquei na heap. Tá? Então, beleza. Então, vamos lá agora tentar utilizar esses valores, né? Porque a gente só alocou aqui e liberou. É importante liberar. E, em geral, é recomendado já escrever os frees logo quando escrevemos os mallocs, para a gente não esquecer. Tá? A gente escreveu o malloc, já escreve o free, para você ter certeza que você desalocou tudo. Agora aqui a gente vai usar. Então como é que eu uso? Vamos usar desse jeito mesmo, com 40, mas eu poderia usar um só, né, se eu quiser. Posso alocar uma variável só. Não faz muito sentido, mas eu posso. Então aqui, né, é como se a gente tivesse vetores com esses tamanhos aqui. Né? Então, por exemplo, vou pegar o for int igual a 0 e menor do que 40 e mais e vou alterar o end-c na posição i. O que a gente pode fazer aqui? Eu sempre esqueço qual que é o... Vou pegar aqui a tabela ASCII para a gente poder gerar os números caracteres válidos. Então, os caracteres válidos começam em 33. Então, a gente começa aqui de 33 mais i. Então, ele vai gerar aqui 33, 34, etc. Então, estou armazenando aqui. Então, o que ele está fazendo? Né? Para cada uma, eu estou acessando como se fosse um vetor mesmo. A gente poderia fazer assim, porque é um jeito mais correto, né? Não mais correto, mas que mostra como ele está acessando. Então, ele pega o endereço e desloca na heap. Então, quando eu faço, vou pegar aqui, né, end-c, por exemplo, que é o primeiro endereço, eu jogo lá 33, então tem que ter um asterisco aqui, né? Então eu acesso o primeiro byte na heap e armazeno 33 lá dentro. Como é que eu faço para os próximos, né? Então eu vou deslocar aqui de 1 em 1. Nos próximos, então, eu vou somando o que eu quero deslocar. Né? Então, se eu somo 1, eu coloco o próximo endereço e assim por diante. Vamos fazer o mesmo para a variável inteira. Ou para o short aqui, né? Para a variável do tipo short. Vou armazenar nela aqui o valor 200 e vamos começar de 255 mais i. Então, se eu quero, por exemplo, o primeiro endereço, eu acesso assim, né? 255. O segundo endereço, esse endereço mais 1. Vou mandar de 2 em 2, vai. E aí os próximos endereços, eu tenho que fazer aqui, né? Então, asterisco end-s mais i recebe 258. É que eu vou fazer mais i vezes 2 para ele ir somando. Né? Então, aqui vai ser 250, 260, 262, etc. Enfim, aí eu posso então alterando todas as variáveis que eu quero. O float, por exemplo, né, o endf. Vamos começar aqui o endf com 1.99. Aqui é um float, eu consigo colocar casas decimais. E o próximo, vamos somar. A gente sempre soma o anterior, por exemplo. Então eu vou pegar 1,99 e multiplicar por, ou vamos pegar 1,97 e multiplicar por 2, por exemplo. Né? Vou fazer uma multiplicação ao invés de soma. Então na primeira posição eu multiplico sempre pelo número da posição. Né? Então aqui, por exemplo,
começando em 2, né? O I começando em 2, eu vou pegar 1,97 e multiplicar por I. Então aqui ele vai dar essa sequência aqui, depois a gente vai imprimir na tela. Então eu estou acessando aqui, ó, o char como char. Então, um detalhe, tá? Aqui, ó, eu percorro 40 bytes, certo? Porque o char é de 1 byte. Aqui eu tenho um short. Short são 2 bytes. Então eu só posso percorrer até 20, até menor do que 20. Não posso percorrer mais, desculpa. Percorro até 40 bytes de 2 em 2. Aqui. É por isso que eu só vou até 20, porque quando eu desloco, como o tipo aqui é short, e o short tem possui 2 bytes, quando eu somo 1, é somado 2 na verdade. Ou seja, ele está somando aqui end S mais 2, porque na verdade é 1 vezes 2, né? Que ele faz 1 vezes 2. Por causa do tipo. Né? Mesma coisa aqui. Né? Então, o float possui 4 bytes. Quando somo 1, é somado 4. Ou seja, end F mais 1 vezes 4. Aí ele faz isso implicitamente, né? Eu não preciso nem fazer nada. Então, quantos floats eu sei que eu tenho aqui? Tenho 10 floats, então eu ando aqui só até 10. Tá? Vamos agora imprimir esses caras antes de a gente poder... Então, daqui do 0, né? 0 até 40. Então eu vou ter, imprimindo aqui, então meus chars na heap, porcentagem C, dou um espacinho e vou acessar aqui o end C mais I. Depois dou um /N. Depois os shorts na heap. Aí os shorts, como eles têm 2 bytes, eu só ando até 20 e eu vou imprimir ele como se fosse um inteiro aqui. E os floats na heap. Tem só 10. E, não, desculpa. Aqui eu tenho com 40, eu tenho, cadê? 5 double. Não, é float, desculpa. Float são 10 mesmo. É double que era 5. Então, ponto, sei lá, 4F, com 4 casas decimais. Vou imprimir aqui os floats. Eu não estou usando os ints nem os doubles. Tudo bem, aqui é só para dar um exemplo. Depois vou dar um break aqui na tela. Vamos lá. Ficou sobrando um asteriscozinho aqui, né? Tem algum lugar ali que eu pus aqui. Se tem alguma dúvida. Então é isso aí, ó, né, que eu fiz aqui na tela. Estou imprimindo os valores de char na heap. Ó. Então todos esses caras aqui estão na heap. Tá? Deixa eu tirar o primeiro. Vou dar os printfs aqui, /N. Para separar a primeira parte do programa dessa. Beleza. Então esses são os 40 chars na heap, depois os 20 shorts na heap, depois os 10 floats na heap também. Tá todos armazenados na heap.
Aí algumas perguntas. Existe alguma relação entre a memória RIP e o disco rígido? Não diretamente. A memória RIP ela é a memória RAM do computador. Tem algum jeito de liberar a memória toda ou tem que fazer para cada variável? Bom, João Lucas, para cada malloc que você faz, você tem que fazer um free. Não tem jeito de você adivinhar quantos mallocs você fez e sair marcando. Tá? Cada malloc que você faz, você tem um endereço para uma região de memória alocada. Então, você tem que explicitamente desalocar aquela região. Então, beleza, é isso aí. A gente pode aqui, então, eu vou deixar aí para vocês como exercício e vou fazer a mesma coisa para os outros dois. Beleza? Bom, agora vamos fazer aqui a matriz na RIP. Como é que a gente faz, né? Então, vou ter aqui Então, temos aqui o programa. E vamos fazer duas matrizes. A primeira matriz a gente vai usar, vamos usar short aqui, já que a gente está usando esse tipo aqui para exemplificar. Então eu vou utilizar aqui uma matriz na stack. Ela vai ter 3 linhas, 4 colunas. Então vamos inicializar ela aqui. Ou a gente pode inicializar com uma função também. Então vou jogar tudo zero. Então a gente cria uma função aqui. Eu vou utilizar variáveis, tá? Para armazenar aqui ao invés de usar tamanho fixo. Então, preenche matriz. Então, vamos supor que eu quero fazer um preenchimento da matriz assim, ó. Vamos preencher com valores iniciando em 1. Depois, vou fazer assim, né? Depois é a matriz. Posição IJ da matriz deve ter valor I mais 2 vezes o J. Então, por exemplo, uma matriz 3 por 3 seria assim, né? Então, posição 0, 1, 2 aqui, 0, 1, 2 aqui. Então, na posição 0, 0, é 0 mais 0, 2 vezes 0. Vou deixar um espaço maior para as posições. Então, esse aqui vai dar 0. Então, a posição 1, como é que seria? Seria 1 mais 2 vezes... Não, desculpa. 0 mais 2 vezes 1. Então, vai dar 2. Aqui seria 0 mais 2 vezes 2. Vai dar 4. Aqui que é essa posição? Agora ela é 1 mais 2 vezes 0. Igual a 1. Certo? Então, assim por diante. 1 mais 2 vezes 1. 3. E assim por diante. Então, eu quero fazer uma função que preencha a matriz desse jeito. Como é que eu tenho que fazer, então? Eu passo aqui a matriz.
e vamos fazer uma função preenche matriz que vai fazer o preenchimento dessa matriz desse jeito. Então a gente vai calcular aqui, a gente vai ter provavelmente aqui um for, né, de i com i aqui e um outro for com j, em que o i e aqui percorre colunas com j, começando em 0, e aí a gente vai fazer a conta mesmo, né? Então é i mais 2 vezes j, e armazenar isso aqui em algum lugar. Essa é a cara aqui do preenche matriz. Agora a pergunta é, e aí isso tem a ver bastante, né, com a prova, na verdade a prova, quando eu pensei na prova, eu pensei em fazer com vetores mesmo, né, muita gente fez com matriz. Então como é que eu faço, né? A primeira coisa, quando eu passo aqui a matriz como parâmetro para essa função, qual é o tipo que eu tenho que colocar aqui no parâmetro? Vamos chamar esse cara aqui de mat, que é a matriz que eu quero receber. Qual é o tipo dessa matriz? Short, certo? Só que se eu colocar só short desse jeito aqui, o que significa? Mat é uma variável com um único valor lá dentro. E não é isso que eu quero. O que eu tenho que ter então aqui para poder passar essa matriz? Alguma ideia aí? Aqui, pessoal, como é uma matriz alocada na memória stack, eu tenho que especificar que isso é uma matriz. Tá? Na prática, assim, a gente poderia dizer que isso é um short asterisco asterisco. Então, acho que eu já falei isso numa outra aula. Mas como é uma matriz alocada na memória stack, o ideal é eu passar dessa forma aqui. Eu tenho que dizer para ele que isso aqui é uma matriz, né, com 2 colchetes, e eu tenho que dizer o número de colunas, tá, que existem na matriz. Eu tenho que passar isso aqui. Então eu vou passar, olha, o número de colunas, e o ideal é passar os dois, na verdade, né? O número de linhas, o número de colunas e a matriz. Aqui ele pode ter até outro valor, né? NM, por exemplo. Então N é o número de colunas. Então eu tenho que fazer dessa forma, tá? Para poder receber a matriz corretamente. Por quê? Porque aqui eu vou conseguir agora sim dizer, bom, agora o I vai de 0 até N. O J vai de 0 até M. E agora sim eu consigo fazer uma função que percorre a matriz corretamente. E mat, então, na posição I e J, recebe esse valor. Agora eu tenho todas as informações necessárias aqui dentro da função para poder preencher a matriz com os valores necessários. Certo? Então, beleza. Agora a gente quer imprimir a matriz. A gente faz a mesma coisa, né? Então, eu passo o número de linhas, o número de colunas, a matriz, e ele imprime para mim. E agora a gente imprime aqui para cada linha eu vou dar um barra N, né, para poder pular mais uma linha aqui ao final do preenche aqui não chama mais preenche matriz, chama imprime matriz. Então, alguém perguntou aí como é que eu faço para definir se é void, né, aqui o retorno. Bom, ele vai ser void quando na função onde eu chamei ele não tem nenhuma variável aqui que vai receber esse valor. Sei lá, tem A recebe imprime matriz, por exemplo. Se eu tivesse uma situação como essa, eu teria que pôr um retorno. Tá? Bom, então vamos lá. Então aqui eu estou passando, né? Tem a função preenche matriz e a função imprime matriz.
beleza, né? A gente fez aqui como a gente gostaria de fazer mesmo. Tá bonitinho aqui a função. Então, a matriz, as funções estão todas funcionando certinho. Então, eu estou passando a matriz, etc. Bom, como eu falei, como essa matriz está na memória stack, ela está armazenada na memória stack, eu tenho controle sobre o tamanho dela. Então, eu, inclusive, posso imprimir. Existe essa função sizeOf, que imprime qual é o tamanho de uma daquela variável, dessa variável aqui, ó. Então, qual é o tamanho da matriz? 24. Por quê? Porque eu tenho 3 vezes 4 e 2 bytes para cada um. Então, 3 vezes 4, 12, vezes 2 do short, 24, certo? Então, essa matriz aqui tem 24 bytes de tamanho. Tá, mas eu não quero agora armazenar uma matriz pequenininha, eu quero armazenar uma matriz grande. Eu quero armazenar algo que possa ter tamanho variável. Então, por exemplo, eu quero pedir para o usuário quantidade de linhas. E a quantidade de colunas. E agora eu quero que a gente aloque na heap. Por quê? Porque agora o usuário pode digitar o valor que ele quiser. Se ele digitar um número muito grande, na memória stack, por exemplo, eu posso ter problemas. Ele pode encher completamente a memória stack e dar um problema de memória. Eu não quero isso. Então, como é que eu faço para alocar uma matriz na heap? Peraí, só ver se tem mais alguma pergunta aqui com relação a quem já fez. Bom, primeira pergunta, né, antes de eu passar aqui para frente. O void aqui na função, ele faz com que a função não exija um retorno explícito. Eu não preciso ter return dentro da função. Até posso colocar um return aqui, ó, mas ele não retorna nada, certo? Ele tem que ter em branco aqui. Ele apenas retorna para onde foi chamado, sem passar nenhum valor. Se ela não for void, se ela tiver qualquer tipo aqui, é porque ela tem que retornar um valor, certo? É diferente. Eu poderia, por exemplo, fazer uma função que soma valores da matriz. É uma função que soma os valores da matriz, vai pegar aqui uma variável, por exemplo, float soma, fazer soma igual a soma mais matriz. E aqui, então, o que ela vai fazer, né? Essa variável, ela vai retornar, essa função vai retornar um float, que é a soma. O que eu posso fazer com essa função agora? Essa função eu posso aqui dentro do meu programa declarar uma variável float e fazer que ele imprime aqui a soma dos valores da matriz. Então agora essa função está retornando aqui eu usei float, né, mas eu quis dizer int.
Então, não preciso, né? Os números são inteiros. Então, agora sim faz sentido essa variável, essa função retornar alguma coisa, porque ela soma valores, e aí o resultado dessa soma, ela passa para a função main na forma de um retorno, que eu armazeno nessa variável aqui, e posso imprimir na tela. Tá? Agora sim faz sentido. Então, deixa eu só imprimir aqui para vocês verem. Beleza, soma dos... Opa, tem uma coisa errada aí, né? Somou deu 4, não tá certo. Deixa eu ver se eu fiz alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa a ver com o tipo. Aqui só não posso fazer 0. Deixa eu converter para inteiro aqui, só para ver se ele não está convertendo para short. Não. Ah, tá. Perdão, é isso mesmo. Eu estou usando a variável errada. Desculpa. Estou usando a variável como float aqui. Por isso está dando problema. Obrigado. Então agora sim. Né? Então, beleza. Agora, o Thiago perguntou aí em que momento eu uso função e-comercial variável. Thiago, não pense na forma. Tá? Quando eu tenho uma função e eu tenho que passar algum valor aqui, ó, eu tenho que pensar qual é o tipo desse valor. Então, por exemplo, mstack. O que é mstack? Qual é o tipo? Qual é o tipo? O tipo é short, asterisco, asterisco. Na verdade, é um short asterisco com 4 colunas, né? Na verdade. Uma coisa mais ou menos assim. Certo? Então, esse é o tipo dele. Esse é o tipo aqui da variável. É um short asterisco 4. Seria mais ou menos esse aqui. Então, peraí, deixa eu colocar aqui, senão... Pronto. Então, qual é esse tipo? É o tipo que eu tenho que passar. Então, depende. Quando eu passo o e-comercial, por exemplo, aqui, ó, no scanf, por exemplo, por que eu passo o e-comercial n'? N', número de linhas, é inteiro. Eu quero passar o inteiro para o scanf, eu quero passar o endereço da variável, eu quero passar o endereço da variável, então eu ponho o e-comercial. Então é mais importante, assim, não decorar se eu tenho que usar o e-comercial ou não. Pensa qual é o tipo dela. Então, se eu passasse n' aqui, eu estaria passando o valor 3. E eu não quero fazer isso, porque senão o scanf vai tentar armazenar no endereço 3 da memória o que o usuário digitou. Então eu passo o endereço de n'. Eu sei que isso é um pouco chato de pegar assim, mas eu recomendo aí que você tente pensar no significado do que significa o e-comercial variável. Porque às vezes a própria variável já é um endereço. Né? Então eu não preciso passar com o e-comercial, como é o caso de mstack aqui. Todo array já é um endereço, já representa um endereço, então por isso que eu passo ele direto aqui sem o e-comercial. Bom, agora antes de acabar o nosso tempo aí, eu vou colocar uma matriz na heap, rapidão, fazer o mais rápido possível aqui, e aí eu deixo para vocês estudarem o código e na próxima aula a gente continua, tá bom? Mas olha só, se eu quero usar uma matriz, fazer uma matriz na heap, vamos começar com um vetor, que é mais fácil, ao invés de uma matriz. Então, vstack. Eu quero um vetor de 4 posições. Como é que eu faço? Igual a gente fez no código anterior. Vou criar um short asterisco. E aí esse vstack vai receber um malloc, que vai alocar na heap, um vetor de 4 posições short. Bom, quantos bytes tem um vetor com 4 posições de short? É uma pergunta para vocês aí.
esse vetor teria quantos bytes? 4 posições, vezes 2 bytes de cada short, 8, certo? Só que tem um jeito melhor da gente fazer isso. Ao invés de eu ficar calculando aqui que eu tenho que pôr 8 bytes, o que a gente pode fazer é, se eu quero 4 posições, né, eu vou usar aqui a variável, eu vou usar o 4 aqui, né, então 4 posições, vezes size of int, ou short. Então é mais adequado eu utilizar a função sizeOf, porque a função sizeOf retorna para mim qual é o tamanho daquele tipo. Eu não preciso ficar calculando na mão. Tá? Na dúvida aí, igual aconteceu comigo aí no código anterior, pode ser que eu me confunda, né, e ache que float, misture float com double, tal, então é sempre bom usar o sizeOf. Tá? Beleza. Então, quando eu imprimir o que vai acontecer, né? Essa variável, ela vai armazenar o endereço. Então, vstack aqui é o endereço. A gente vai saber qual é o endereço. Como eu falei aqui, eu já fiz uma local, eu já vou fazer free. Para poder liberar. Então, vamos lá. E, na verdade, eu já vou alocar aqui, ó. Ah, não, deixa com 4 mesmo. Eu vou ignorar o que o usuário digitou. Por enquanto, eu vou comentar aqui. Deixar aqui para baixo. A gente não chegou aqui ainda. Vou deixar aqui comentado. Então, ó, o endereço na RIP é esse aqui, ó. Tá? Então eu tenho, ele está alocado, eu sei que o vetor ficou alocado nesse endereço. Como é que a gente pode usar ele? Então, a gente pode usar ele normalmente, né? Então eu pego aqui vstack, se eu ponho um asterisco, eu jogo ali um valor lá dentro. Então valor 45, por exemplo. Eu quero acessar a próxima posição. Eu somo 1. Eu jogo aqui o valor 145. Quero acessar a próxima posição. Como é que eu faço? Acessando, deslocando o endereço em cada posição. E aí, como ele é um vetor, eu consigo depois colocar aqui uma outra variável só para imprimindo o vetor. São posições do tipo short, vstack mais k. Então, o que eu estou fazendo? Né? Pegando esse endereço aqui e jogando informações lá dentro, por meio desse endereço, e depois imprimindo o que está lá dentro. Então, está aqui, né? O vetor 45, 145, 245, 345. Se eu tentar imprimir coisas que estão fora aqui, ó, por exemplo, eu imprimir 10 valores. Então ele vai começar a imprimir outras coisas que estão aqui na sequência. Tá? O problema é que eu não posso exagerar, né? Igual a gente fazia na stack, né? De sair imprimindo as coisas. Né? Eu estou aqui, ele começou a pegar coisas que estavam na memória já, tá? Na RIP mesmo. Então eu tenho que me ater aqui dentro do vetor. Então, pessoal, a gente começou aqui alocando um vetor. Eu não vou continuar, eu vou só colocar aqui como é que seria uma matriz. E depois a gente continua. Então, uma matriz
pode ser vista como um array de vetores, certo? Então, mesma coisa que a gente fez aqui, ó. O que isso aqui, o que a gente pode interpretar isso aqui? Uma matriz, na verdade, é um array com 3 elementos, em que cada elemento é um vetor de 4 posições. Então, vamos fazer assim, ó. Se é assim, então esse cara é do tipo asterisco, asterisco. Então, primeiro, vou alocar as linhas, ou seja, mHip recebe malloc. Então, como é que é, o que é cada linha? Né? Cada linha é um vetor. O que é um vetor? Um vetor não é do tipo short asterisco? Então, se eu tenho que alocar n vetores, por exemplo, né, 4 vetores, se n' for igual a 4, então seria n' vezes size of short asterisco. Então eu estou alocando 4 ponteiros ou 4 endereços, variáveis de endereço. O que vai acontecer? mHip na posição 0 um endereço para short. Então, o que eu posso fazer agora, ou seja, eu posso dar um endereço para um vetor aqui dentro. Então, o que eu vou fazer agora é percorrer cada linha e para cada linha da matriz eu vou alocar de novo. Só que agora n, número de colunas, vezes short mesmo. E aqui está alocada então está alocada a matriz na heap. Então a gente fez, primeiro alocou as linhas, depois alocou cada coluna. Primeiro aloquei, né, os ponteiros para cada linha, né, os endereços de cada linha, depois aloquei as colunas de cada linha. Então são 2 mallocs que a gente precisa utilizar. É como se eu fizesse assim, né? Então no primeiro eu estou construindo cada linha aqui dentro, e na segunda, então cada linha, esse primeiro malloc, e aqui eu estou preenchendo cada um deles. Então mHip na primeira posição, estou preenchendo aqui com os valores, né? Nesse caso não é 0, mas tem aqui um espaço aqui dentro, né? Então, efetivamente aqui preenchendo os espaços aqui dentro da matriz. Bom, eu não vou seguir muito adiante, porque não vai dar tempo, mas na próxima aula a gente continua daqui, tá bom?